a gênese dele. E o outro problema que também não justifica a gênese, ou o não se resolver, mais uma vez é um problema de gênese. Nós temos um problema aqui que envolve tudo que é filtragem, esplênico, e temos nas costas todo o sistema de refluxo, que até hoje é desprezado. Quando eu digo isso, as pessoas que já estudam comigo dizem assim, não, mas eu já sei, eu já aplico, eu já faço, sim, mas ninguém tinha essa cultura de imaginar que havia um sistema refluxo, e ninguém trabalhava no refluxo. E ninguém trabalhando no refluxo, tudo que tinha de problema no refluxo ficava do jeito que era. E isso é bem caracterizado. Você trabalha um ponto, daí uma semana está do mesmo jeito, trabalha de novo, daí uma semana está do mesmo jeito, e toda vez que você trabalha está sempre do mesmo jeito, então o problema não é no ponto, o problema é no outro canto, é o que nós chamamos de problema sistêmico, e aí a gente tem que procurar o sistema. Então eu tenho o esplênico, e qual é a maior evidência que a gente tem no esplênico? Que é ele o responsável, porque ele está numa zona de baixa frequência, gástrico, esplênico, genésico. Então eu tenho 3 pontos de baixa frequência, ele é de baixa frequência. Quando ele se descompensa, a tendência dele é o quê? Buscar energia na baixa frequência. Então o primeiro ponto que ele puxa normalmente é do genésico, ele puxa a energia do genésico. Justificar agora aquela minha brincadeira, o pessoal está colocando o genésico no esplênico, está colocando o genésico no esplênico. Por quê? Porque é o primeiro centro que ele puxa a energia. E aí a gente encontra pessoas com depressão, característica mórbida de quase todos, perdem a libido. Perdeu a libido, por quê? Porque toda a energética do genésico veio para o esplênico. E aí quando você vai falar, muitas vezes você até confunde, e essa confusão ela faz sentido. Não, porque inclusive o meu genésico, por que se aponta o genésico aqui, quando todo mundo sabe que o genésico está aqui embaixo? Por conta da energética toda que veio para cima. Analise. Isto é um filtro. Ele busca toda a energia. Entra onde? No filtro. Mas se o filtro estiver obstruído, isso que veio aumenta a obstrução. A obstrução. Então, o que já estava ruim começa a ficar pior. E aqui fica sem energia. O próximo ponto ele vem para o gastro. Aí o que é que ele faz? Tira seu apetite, ou coloca um apetite insaciável, porque ele tira para si parte da função gástrica, a função vital do centro gástrico. E aí você passa a ter, come demais sem prazer, ou perde o apetite de vez. Pode ser a comida mais deliciosa do mundo, você não quer mais comer, porque o esplênico já puxou. Então aqui você tem um grande tripé de percas de energia, genético, gástrico, tudo com função do esplênico. Quando a gente vai na cultura antiga, cultura médica antiga, tudo era humores. Quem administra os humores? O esplênico. E aí você tem perda de humor, em qualquer sentido da palavra, está o esplênico envolvido. Daí ele está envolvido na bile, diretamente do fígado, e na bile negra, que alguns atribuíam ao pâncreas, mas a grande maioria atribuía ao baço. Então todo o sistema de humores antigos estavam repousados no esplênico, sem que ninguém falasse dele. Então perdemos o viés do esplênico, de graça, mas agora a gente resgatou, está aqui o esplênico. Se a teoria está certa, mesmo sem analisar o restante do sistema, se eu acho que alguém tem depressão porque está com o esplênico descompensado, eu compenso o esplênico. À medida que eu compenso o esplênico, o paciente começa a ter ar. E essa é uma sensação, nossa, parece que eu voltei a respirar. Parece que eu teria um peso que estava travando. Característica de filtro obstruído. O que é que a gente faz com o filtro obstruído? Sacode. Estou peneirando para fazer tapioca, coloco a goma. Se eu deixar a goma sozinha não acontece nada, então eu pego a peneira e agito, aí começa a peneirar a goma. Tem alguns casos que não só peneirando, eu tenho até a ideia de forçar bem, e essa ideia também se aplica aqui. Isso aqui é peneirar, isto aqui
lá do outro lado. É forçar bem. Veja que a imagem da vida prática é exatamente a mesma. Só que ele não está, imaginemos de novo aquele cone do centro de força, só para ter uma ideia de configuração. No princípio, este cone está obstruído aqui. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai se obstruindo todo. Até que ele chega a um ponto em que está totalmente obstruído. Raciocínio direto. Vou desobstruir tanto perto quanto longe. Isso para pegar o exemplo da peneira. Ou, para falar tecnicamente, vou dispersar os ativantes até as zonas calmantes, para que este filtro funcione. Só tem aqui uma ilação que não precisa ser necessariamente direta. Ah, mas se o filtro está obstruído até aqui, então a gente começa a desobstruir aqui. Então, mas se você quiser começar a fazer a dispersão por alto, não tem problema nenhum. Você vem até lá, não tem nenhum problema. Mas não é necessário ter essa preocupação. Com o tempo, até bem recentemente, um dia lá em casa, conversando com a Wendy, ela disse uma coisa que eu não tinha atinado. Alguns pacientes da SEJA, que é a instituição que ela trabalha, de TDM, nós estamos começando não pela frente, mas pelo dorso. E em vez do paciente em depressão começar assim, como está agravado, a gente pede para ele ficar virado. Não, naturalmente. Por quê? E qual era a lógica? Ela disse que lá a resposta era mais rápida. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar de coelho, mas eu tenho todos os motivos para testar. E aí a gente começou a testar aqui com alguns pacientes. E de fato, se você já começa por trás, parece que tem um ganho. Mas como isso é uma observação, e dentro da observação você tem que estar num fato, qual é o fato? É porque a obstrução não é só aqui, ela está também no refluxo. E aí faz todo o sentido do mundo. Você está regularizando o refluxo, que estava lá totalmente abandonado, e depois vira ele regularizar o fluxo. Aí você vê que faz sentido, não é porque eu quero ou porque eu gosto, é porque está dentro de uma lógica. Então você pega um paciente em depressão, TDM1, eu vou pedir para você virar a cabeça, lá para o outro lado. Você ficar com a cabeça para lá e os pés para cá. Porque aí evita de eu ficar de costa para o... Não, pode ficar normal. Porque o que eu vou fazer na frente, a gente também faria de costas, tá? É só porque eu quero o seu esplênico aqui. Tá? Mas ele virado de costas, como ele estava, onde é que está o retorno do esplênico? Ó, aqui está o esplênico. Vamos supor que meu braço é a projeção do esplênico. Do outro lado, ele passa reto. Então, se isso aqui fosse como uma flecha, ia entrar aqui, está saindo aqui por trás do fígado, lá para baixo. Se ele virar, no que ele virou, o fígado está do lado de lá. No que ele virou, o fígado veio para o lado de cá. Ou seja, o fígado está apontando aqui também. Significa dizer que tanto faz ele estar de frente ou de costas, nesse caso aqui, o lado que eu vou trabalhar está aqui. Se ele está de cabeça para cima, eu estou trabalhando o fluxo. Se ele está de cabeça para baixo, eu estou trabalhando o refluxo. Então o que eu faço no TDM1, basicamente eu faço na frente e atrás. Um paciente de TDM eu não estabeleço relação, é uma exceção da regra. Todos os outros casos a gente tenta estabelecer relação. Um paciente de depressão que vai iniciar tratamento, não se estabelece relação com ele. Você já começa a dispersar. Muitas pessoas vão ter dúvidas de trabalhar só com uma mão, de trabalhar com as duas.
de envolver ou não o coronário num único movimento. Quem tem habilidade, e isso pode ser desenvolvido, numa única leva já envolve todo mundo. A mão direita pega a partir da cabeça e vai, e a outra esquerda vai aqui chapada para o esplênico. Não é inclinada, é chapada. Então vejam que enquanto essa minha mão vem reta, plana, essa outra minha mão vem inclinada. Nessa posição que eu estou, a minha mão esquerda ela vem subindo no eixo, à medida que eu vou me afastando ela vem subindo. Isso às vezes é traiçoeiro, porque você pega um padrão de distância de movimento do braço e você vai se afastando com o mesmo movimento, só que aqui o eixo já ficou de fora. Então a minha mão ela tem que acompanhar esse eixo. Então ela aqui está assim, à medida que eu vou me afastando a minha mão vai subindo, porque ela vem chapando o eixo. E a mesma coisa no coronário, minha mão vem e quando chega no coronário já chega movimentando. E aí vai depender da extensão, da mobilidade de cada um, você pode pegar e ir, movimenta, você caminha, ou então você faz um trecho e depois faz outro trecho. O importante é não parar. Por exemplo, aquilo que algumas pessoas fizeram aqui na prática, isso num depressivo não pode, definitivamente não pode fazer. A mão veio, ela entra em movimento, porque se você parou aqui, eu abro a mão e depois eu movimento. Isso aqui é crucial. Por quê? Porque ainda que você não queira doar, o depressivo é sugador e ele sugou, ele congestiona. Onde você parar, ele congestiona. Então no depressivo ou você tem já o automatismo do movimento ou treine melhor. Então minha mão vem aqui, ela já entrou em movimento. Vai pegar só o esplênico, dela vem, ela já vem andando, ela não para, agora vai andando, não para nada, é movimento contínuo. Depois que você faz alguns alinhamentos, aí você já se vira e entra nos dispersivos transversais do esplênico. E isso tem que ser meio que um autômato. Vocês viram que durante um momento eu fiz algo limitado, para chamar bem a atenção. Eu só fiz dispersivos gerais ativantes e no dispersivo localizado eu estou indivíduo. Portanto, o que eu devo fazer? Dispersivos gerais, indo e vindo. Então, posso começar aqui está ruim, porque como não deveria ter essa barra de ferro, mas como tem eu não consigo chegar mais perto. Mas perto, perto, médio, médio, e vou indo, vou afastando. E tanto eu posso daqui começar a diminuir e voltar, como eu posso, depois fiz aqui, fui até em cima e volto de novo para o começo. Isso não interfere. Uma pessoa em depressão, você só vai ter número de vezes se um trabalho está iniciando e alguém diz, olha, não pode ser menos de tanto. Aí você vai ter que cumprir isso. Mas à medida que você vai desenvolvendo, você vai fazendo por você. Agora, faz geral e vem para o esplênico.
faz geral, volta para o esplênico. E não há uma relação direta entre o que você faz no esplênico, quantidade, com a relação de alinhamento. Porque a terapia é no esplênico. O alinhamento é um alinhamento geral, mas o esplênico continua descompensado. Em média, se deve fazer ali pelo menos 5 ou 6 módulos só em cima do esplênico. Ou seja, faz isso, terminou, se vira, vem para o esplênico. Terminou, alinha de novo. Tem gente dormindo em pé, vocês acreditam nisso? Não, vocês não acreditam, mas tinha gente dormindo em pé. Eu pensei que era impossível, mas não é não. O cara fez a base, é terrível. Você fez a base, cruzou os braços e entregou os pontos, é complicado. Ela está perguntando o módulo de 10, talvez mais. Talvez mais. Então você vai fazer aqui, sei lá, vamos colocar como ela diz, 10 vezes de alinhamento. E você vai aqui umas 30 vezes de dispersivo no esplênico. Alinha de novo. Volta para o esplênico. Muda para poder não cansar só um braço. Mas se você tiver um braço melhor do que o outro e achar que deve ficar só nele, não precisa nem mudar não, fique só nele. Só que você vai perceber que lá para o terceiro módulo, esse seu braço para subir, ele começa a pesar. Não, você vira, porque aqui ele desce. Ele desce e esse aqui que sobe. Então é uma medida de proteção. O ideal é você, a cada módulo você vira. É o ideal. Mas tem gente que tem boa resistência, né? Faz academia e tal, e não está nem aí. Aí diz, uma pessoa idosa que nunca aplicou passo, vai aplicar isso aqui, só se ela tiver bom exercício, porque isso aqui, depois de uma sessão aqui no Leão, que você aplique, num dia, na manhã toda, você aplicar 5 TDM1, você no outro dia, você amanhece com isso aqui sofrido, porque é um belíssimo exercício. Então, mas isso para que isso? Porque se você não fizer assim, você não fica pessoa de depressão. Então, em princípio é muito simples, mas é puxado e agora você tem de ter certeza. O plano é aqui, portanto, cuidado para não fazer isso, porque no que você fez isso, nem você atendeu tão bem o esplênico e corre o risco de complicar aqui para cima, cardíaco e laríngeo. No refluxo é exatamente do mesmo jeito. Vocês vão alinhar e trabalhar no esplênico, que no caso aqui está por trás do fígado, do outro lado. É a mesma coisa. Isso para mexer só no TDM1. Ah, mas eu estou sentindo que o genésico, eu estou sentindo que o gástrico, eu estou sentindo, tudo bem, deixe para lá, esqueça. Porque na hora que esse filtro começar a funcionar, ele começa a colocar todo mundo em funcionamento de novo. O problema é que ele travou todo mundo. Num segundo momento é que a gente vai descobrir qual é o ponto, que é o TDM2, que é o segundo nível, onde você começa fazendo tudo isso do mesmo jeito, e num dado momento, aí sim você vai procurar por tato onde é que você vai encontrar. E normalmente eu digo, tem 2 pontos que são muito cruciais quando a gente vai para o nível 2. Um deles, talvez o que chama mais atenção, é o cardíaco. Por que o cardíaco? Simples. Depois que esse centro exaure o genésico e exaure o gástrico, o próximo que ele vai exaurir é o cardíaco. Quando ele puxa a energia do cardíaco, olha, ele está puxando de centros de baixa frequência. Ele estolia os outros 2. Imagine um de média frequência. Quando ele puxa do cardíaco, ele detona o cardíaco. Uma pessoa normalmente sente taquicardia, braquicardia, alteração de pulso, dor de congina, você começa a sentir de tudo no peito. Vai para o cardiologista e não tem nada. É porque quando ele começa a puxar para o cardíaco, a primeira coisa que o cardíaco faz por defesa é isolar a conexão com ele. Mas o preço que ele paga por isso é ele ficar congestionado. Então ele faz, o esplênico faz uma grande sucção, puxa, e o NADES que liga, o NADES principal, ele tende a fechar. Ele fecha. No que ele fecha, ele perde a conexão do filtro. E aí ele entra em descompensação. Então é muito comum, quando o paciente sai do TDM1 para o 2, ele vai ser tratado do sistema cardíaco.
não é do músculo cardíaco, é do sistema vital cardíaco. Por conta disso, então vocês percebam que há uma lógica, não tem nada aqui do eu acho, não foi que eu achei, não foi que caiu do céu, não, é a lógica, essa é a estrutura do sistema. Óbvio que quando você coloca isso, fisiologicamente, muita gente pode levantar 500 questionamentos por cada ponto que eu disse. Mas o problema é que, se você não fizer assim, acontece o contrário. Daí o grande número de centros espíritas que trabalham com passes, e quando chega um paciente em depressão, o paciente vai embora e não volta mais. E diz assim: olha, nem o espiritismo me curou. Não curou porque você está trabalhando no lugar errado. E de uma forma errada. Quando a gente funcionava lá em cima, antes de ter esse auditório, a gente teve um trabalhador espírita na casa, que ele disse: mas é falta de caridade, porque o paciente está precisando de energia. E aí ele, desobedecidamente, foi lá e fez uns belíssimos concentrados no paciente, e o paciente se deu muito mal. Como a gente tem fichas, olha assim na ficha e ele colocou, não, ele estava precisando de muita energia e eu coloquei. Lá colocou? Pois é, ele está passando mal e não está mais querendo vir para o tratamento. Óbvio. Porque você está com um filtro em recuperação, aí você mete material nele e veda tudo de novo. É simples a lógica. Então, esse é um problema. Tem pessoas que às vezes vêm fazer tratamento de depressão aqui no Leandro, não quero falar de nenhuma outra casa, vem fazer tratamento aqui, mas frequenta o outro centro, e no outro centro ele acha que pode fazer, porque já que está fazendo aqui, aí quando chega na outra semana está tudo do mesmo jeito. Porque você vai para o outro centro, chega lá no outro centro, é só imposição, mas o pessoal faz é bem suave o fluido. Como é que é bem suave? A gente senta lá e faz: meus irmãos, os bons amigos espirituais estão agora lhe envolvendo a cabeça. E tome energia pesada. A pessoa sai dali e diz: nossa, eu estou fazendo tratamento, mas não estou melhorando. Não estou melhorando. O que é? A gente olha na ficha, realmente não tem uma coisa errada. Aí manda para a entrevista, pergunta se está recebendo passo no outro campo. Não, mas vai o passo lá é bem fraquinho. Pois é, esse bem fraquinho que está bagunçando a história. Não estou falando mal do outro centro, é uma questão de metodologia. É o mesmo que, apesar de muitos médicos não gostam disso, você está com uma grande inflamação no pé, aí chega em casa e come arribação com carne de porco e um peba. Mas não faz mal, pois é, não faz mal não. Agora o seu pé vai se estourar todinho, né? Você vai perder o pé, mas não faz mal não. É mais ou menos assim, um peba, né? Peba come o pé. Então, em magnetismo, é a única coisa que a gente aqui fala para pacientes. Se você está em tratamento de depressão, você escolha, quer fazer tratamento aqui ou em outra casa, você escolhe. Não, mas eu queria aqui e lá, então aqui você não faz. Porque a gente vai perder tempo. Mas eu saio daqui bom, mas quando chega na outra semana eu já estou ruim. Sim, um passo por semana de depressão é pouco. E um passo de depressão por semana e outro errado fora é fulminante. Você não sabe. Além do sono que toma conta da gente, a depressão, ela pode ser vencida sim. Se você está fazendo direito e não está resultando, pare e analise onde é que está o erro, porque essa terapia, ela resolve. E eu não estou falando como gago não, estou falando límpido e claro. A cura da depressão é possível, mas a gente tem que saber o que está fazendo. Por isso, tanto rigor, desde sábado passado. Olhe, capriche na técnica, faça exercício, meta a mão na parede, arranhe os dedos para aprender o que é certo e o que é errado, treine de novo, vá por aqui, porque do contrário, você pode errar na hora errada. E errar com um paciente de depressão não tem um erro pior do que esse. Entra o bipolar, entra o pânico, só que ainda tem mais alguma coisa. Esses transtornos todos associados e que genericamente estão classificados na área da depressão, o TDM ajuda, mas tem mais coisa. E infelizmente ainda não chegamos a descobrir toda a gênese para detectar todas as soluções.
mas é por aí. Ele pensa em se matar e com total razão. Por que eu dou total razão a quem está com depressão e pensa em se matar? Porque eu sofri depressão. E eu insisto em dizer isso. O meu tema de predileção era suicídio, contra. E uma pessoa como eu não poderia jamais pensar em morrer. Jamais. E quando eu estive lá, eu pensei. Então não é uma covardia, não é porque é uma sensação tão ruim. É algo tão indefinidamente ruim que você quer se livrar do problema, você não quer se matar, você quer sair do problema que não encontra a solução. Então é algo de muito grave. Para concluir, eu queria só fazer um ajuste numa fala da nossa muito querida Popoca. A Popoca, na hora que ela estava dando uma explicação ali, ela disse: aí a gente passa a mão nos plexos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui entendeu que ela estava falando de centros de força. Mas o nome para nós magnetizadores usarmos, ou é centro de força, ou centro vital, ou campo de força, ou campo vital. Porque plexo é algo do campo orgânico, que traz para o mesmo ponto. Os chakras estão em cima dos plexos, alguns principais estão em cima dos plexos principais. Mas tem plexos que não têm centros de força principais. Portanto, e se você quer usar a palavra mais comum, seria chamar chakra, que é uma expressão sânscrita. Para falar em termos da linguagem trazida por André Luiz, chame de centro de força. E se quiser já colocar mais um pouco acima, chame de campos vitais. Então você tem um campo vital gástrico, um campo vital genésico, um campo vital frontal e assim sucessivamente. Última coisa, sejam felizes, muito. E Carmen vem fazer a prece no encerramento. Obrigadão por vocês terem vindo. Deus abençoe. Com certeza, elevar o pensamento a Deus é uma coisa fácil hoje, né? Todos estamos felizes no final desse trabalho. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Eterno por todas as bênçãos derramadas sobre todas nós. Pai de infinito amor e bondade, inteligência suprema, te agradecemos por tudo que nos favoreceu, a fim de que chegássemos até aqui, para aprender um pouco mais acerca do magnetismo. Agradecer essa casa, Léa, que nos acolheu e que tem nos ajudado muito, Jacó, com sua equipe, a restaurar o magnetismo, que em particular, cada um de nós, com certeza, já tivemos inúmeras situações em que nos foi provado o quanto o magnetismo já revelou em nossas vidas situações inúmeras de benesses para aqueles que vieram ao nosso encontro. Que tenhamos coragem de seguir Jesus, que nos pediu